Mas hoje eu vou falar com vocês sobre a aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade temporária. Eu já tratei desse assunto em outro vídeo, mas hoje eu vou trazer as 14 principais curiosidades. De onde eu tirei essas curiosidades? São as principais dúvidas que vocês me trouxeram por aqui no vídeo ou no direct, né, no Instagram ou no e-mail. E também aquelas dúvidas que eu mais respondo aqui no escritório. Quando a pessoa vem tirar alguma dúvida sobre esse ponto, essas são as principais dúvidas, as principais curiosidades. Então eu resolvi simplificar e trazer nesse vídeo as 14 principais curiosidades sobre a aposentadoria por invalidez, ou como eu disse, hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária. Então vamos lá. A primeira dúvida é: o que é? Essa é a pergunta básica de todos os benefícios, né? E a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ou aposentadoria por invalidez, o próprio nome ele já fala, mas às vezes gera dúvidas. É aquele benefício, não é por uma doença em si, é o que essa doença causa em você. Então, se eu for diagnosticado com câncer e esse câncer me gerar uma incapacidade para o meu trabalho, de uma forma permanente, sem previsão de cura, né? Então eu teria direito a esse benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Se eu sofri um acidente e esse acidente me gerou uma incapacidade permanente e irreversível da minha capacidade laboral, minha capacidade para trabalhar, também vou ter direito a esse benefício. Então, resumindo, é o benefício que tem direito segurado aquele trabalhador que ficou incapacitado para o trabalho de forma permanente e assim, sem previsão de cura. Então seria esse o resumo do que é essa aposentadoria. E volta e meia eu vou estar lendo aqui, então vocês não liguem se eu abaixar o olho aqui para ler a curiosidade, né, para eu poder responder. Então, como é comprovada essa incapacidade? A incapacidade ela é comprovada através de uma perícia que é feita junto ao INSS e lá vai verificar se a sua incapacidade é permanente ou ela é temporária. Sendo configurada a capacidade permanente, você vai receber a aposentadoria por invalidez. Se for uma incapacidade temporária, aí seria o antigo auxílio-doença, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Você também, já estendendo um pouco, você também pode, é muito importante você levar os laudos do seu médico para que o perito lá do INSS ele avalie também, porque aquele seu médico que te acompanha já há um tempo, ele tem mais conhecimento sobre o seu quadro clínico. Mas é essencial, sem a passagem lá pela perícia no INSS, você não vai conseguir esse benefício. A terceira dúvida a doença ou uma lesão, né, pré-existente, ou seja, antes de eu começar a trabalhar, eu já tinha aquela doença, eu tinha uma lesão aqui, eu tinha uma hérnia de disco, por exemplo, né, que é uma lesão na coluna. Essa lesão anterior à minha inscrição, a eu começar a trabalhar, a minha filiação em INSS, ela me gera esse direito? A princípio, não. A princípio, você não tem direito ao benefício, né, a aposentadoria por invalidez, por uma lesão ou uma doença pré-existente. O que pode ocasionar e te gerar o direito ao benefício se em decorrência do agravamento dessa doença, eu tinha, como eu falei, o caso do câncer, e esse câncer foi evoluindo, desculpa, gente, foi evoluindo, eu tinha essa hérnia de disco, e aí essa hérnia foi evoluindo, e me gerou essa incapacidade, aí sim eu tenho direito. Se não for esse caso, se for só essa minha incapacidade já é anterior à filiação, você não tem direito. O que vai gerar direito se houve uma piora do seu quadro após a sua filiação, após você iniciar a trabalhar, ok? Então, a quarta curiosidade qual é a carência desse benefício? Essa é a
também o que é, e carência é o que mais é perguntado. A carência, a princípio, são 12 contribuições mensais. Para você ter direito à aposentadoria por invalidez, são exigidas 12 contribuições mensais, sim, sem atraso. Ah, Bruno, mas eu ouvi dizer que aposentadoria por invalidez não tinha carência. Tem algumas situações em que não é exigida a carência do segurado. A primeira hipótese é no caso de um acidente de qualquer natureza. Precisa ser de acidente do trabalho? Não. Então, eu estou jogando um futebol no final de semana e sofro uma entrada ali, e aí, por conta daquele acidente, ou um acidente de carro que eu sofri fora do trabalho, eu fico incapacitado de forma permanente para o trabalho. Eu vou ter direito sem carência? Vou. Ah, se for um acidente do trabalho? Também. Mas assim, é um acidente de qualquer natureza. Não tem que ser. Pode ser do trabalho ou pode não ser do trabalho. Vai te gerar o direito a esse benefício sem a necessidade de carência. Então, você começou a trabalhar hoje. Não fez nenhuma contribuição para o INSS ainda porque você começou a trabalhar hoje. Na volta para casa você sofre um acidente e fica incapacitado para o trabalho de forma permanente. Você vai ter direito à aposentadoria por invalidez? Vai, sem necessidade de carência. A outra hipótese que não exige carência é doença profissional ou do trabalho. É aquela doença que, em decorrência ali, por conta do trabalho que você exerce, ela foi desenvolvida ali por conta do trabalho. E também as doenças constantes na lista do Ministério da Saúde e do Emprego. Tem uma relação ali de doenças, eu não vou falar aqui porque ela é extensa, mas se você colocar na internet, você vai ter, vou ver se eu coloco no link aqui na descrição, que vai ter todas as doenças, que se por conta dessa doença te gerar incapacidade para o trabalho, você vai ter direito à aposentadoria sem a necessidade de cumprir a carência de 12 contribuições, tá bom? A quinta curiosidade, tenho que receber o auxílio-doença antes? O benefício por incapacidade temporária antes? Não. Normalmente o que acontece? Você vai ao INSS dar entrada no pedido do benefício, o INSS defere, vai lá e concede um auxílio-doença para você. E aí, depois, nas revisões que é feita, ele verifica que realmente aqui não tem cura, é uma incapacidade permanente, ele vai lá e converte o auxílio-doença por uma aposentadoria por invalidez. Mas não é obrigatório que isso aconteça. Você pode ir lá dar entrada direto na aposentadoria por invalidez, e o INSS você vai passar pela perícia. Se ele considerar, já verificar que a incapacidade é permanente, ele vai conceder a aposentadoria. Se ele verificar, se o perito ficar na dúvida, ele pode falar, você tem direito a um auxílio-doença por tantos períodos. Dessa decisão você pode recorrer ou não. Então, assim, não é uma obrigatoriedade você fazer o pedido antes, ok? A sexta curiosidade é a partir de quando eu recebo, a partir de quando o INSS começa a pagar a minha aposentadoria por invalidez. Então, assim, se você estava recebendo um auxílio-doença antes de ser convertido em aposentadoria por invalidez, então é a partir da data da conversão. Então, eu recebi o benefício, o auxílio-doença até o dia 10 de fevereiro. Então, a partir do dia 11, que foi convertido, eu começo a receber minha aposentadoria por invalidez. Se eu não estava recebendo o auxílio-doença antes do deferimento, antes de eu conseguir minha aposentadoria por invalidez. Então, vai ser assim, se você é um segurado empregado, você trabalha ali, CLT, né, vai ser a partir do 16º dia da incapacidade. Porque os primeiros 15 dias é pago pelo seu empregador. Você se afastou durante os primeiros 15 dias do trabalho, a partir do 16º é que você tem direito ao benefício, ou seja, o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Então, a partir do 16º dia ali, se você
fizer o requerimento até 30 dias. Ou seja, eu descobri hoje que eu estou incapacitado para o trabalho. Então, eu entreguei meu atestado lá na empresa, e eu tenho 30 dias para dar entrada, assim. Para eu receber a partir do 16º dia, né? Eu tenho que dar entrada no prazo de 30 dias. Se passou esses 30 dias, aí é a partir da data que eu der entrada no pedido de benefício lá no INSS. Então, se eu der entrada no 31º dia, eu perdi, um exemplo, 15 dias aí de benefício, ok? Então, para ficar bem claro, esse é o caso de você ser empregado. No caso de empregado doméstico, contribuinte individual, né, que é o autônomo, empreendedor, o trabalhador avulso, o trabalhador rural, que é o segurado especial, vai ser do início da incapacidade, né, quando você descobriu a incapacidade, se o pedido for feito no prazo de 30 dias da descoberta da incapacidade. Se passou isso, é a partir da data de entrada do requerimento. Ok? Vamos lá. 7ª curiosidade. Qual é o valor da aposentadoria por invalidez? Para fazer esse cálculo, a gente primeiro tem que saber, vou explicar para vocês a 8ª curiosidade, que é o que é o salário de benefício. Salário de benefício nada mais é do que a média das contribuições que você fez. Vamos supor, você fez 100 contribuições no valor de R$3.000. Quer dizer que a sua média, o seu salário de contribuição vai ser R$3.000? Sim, num cálculo básico seria, você somaria todos os salários, todos os 100 salários de contribuições, dividiria por 100, daria 3.000. Só que a diferença é que esses salários eles vão ser reajustados no tempo. Então, a contribuição que você fez há 10 anos atrás num valor, você não pode pegar esse valor bruto ali que você contribuiu e somar e dividir, porque senão não seria feita a recomposição da inflação e de todos os índices que vão fazendo com que o seu poder aquisitivo, né, que o valor que era há 10 anos atrás não corresponde ao mesmo que é hoje. Então, R$1.000 há 10 anos atrás não compra o que R$1.000 compra hoje. Então, assim, sendo bem simplório, sendo bem simples, explicando de uma forma bem simples, seria isso. Então, o que você faz? O salário de benefício, ele vai pegar para chegar a esse valor do salário de benefício, você vai fazer essa média. Feita essa média, tem-se o seu salário de benefício. Antes da reforma da Previdência de 2019, a gente pegava os 80% maiores salários de benefício, ou seja, você descartava aqueles 20% menor. Hoje, após a reforma da Previdência, é 100%. Então, são todos os seus salários de benefício a partir de julho de 1994, porque ali houve a mudança do plano real, ok? Então, voltando ao valor da aposentadoria, então nós temos que diferenciar. Você teve esse direito à aposentadoria por invalidez antes de novembro de 2019, então vai ser 80%, né? O seu salário de benefício vai ser calculado com base nos 80% maiores salários de contribuição. Depois, então, é calculado com base no 100%. E aí, qual é o valor, Bruno? Você disse que é salário de contribuição, mas não me disse qual é o valor da minha aposentadoria. Vai depender. Se for o caso de aposentadoria decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional do trabalho, o valor da sua aposentadoria vai ser 100% do salário de contribuição. Por isso que é importante saber. Aqui eu não falei que é acidente de qualquer natureza, tem que ser acidente de trabalho ou doença profissional. Se ficar caracterizado, você vai receber 100% do seu salário de contribuição. Então, seu salário de contribuição não, salário de benefício. Se o seu salário de benefício deu R$7.000, então você vai receber R$7.000 de aposentadoria. Agora, não foi acidente do trabalho ou doença profissional ou doença do trabalho. Aí a gente vai para a regra geral, que parte-se de 60% do salário de benefício e aí vai se aumentando conforme a quantidade do seu tempo de contribuição. Para homens,
eu tenho 20 anos de tempo de contribuição, eu tenho 60%. A minha aposentadoria é 60% do meu salário de benefício. Agora, eu tenho 21 anos, acrescenta 2%. 22, acrescenta mais 2%. Então, assim sucessivamente. Então, eu tenho 30 anos de tempo de contribuição, é 60% mais 20%, porque a cada ano, né, vai somando-se 2. Para mulheres, esse aumento de percentual começa a partir de 15 anos. Então, mulher aposenta até 15 anos, ela vai receber 60%. Até 15 anos de contribuição, né? Ela vai receber 60% do salário de benefício. Agora, ela tem 16, 17, 18, e aí vai aumentando 2% a cada ano. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só mandar aí no link. Então, como eu já falei agora das curiosidades 7 e 8, vamos para 9. Eu ouvi o que é o adicional de 25% que eu ouço falar tanto por aí, que os aposentados por invalidez podem receber. Esse adicional foi criado pela lei, para aqueles aposentados por invalidez que necessitam de um auxílio de uma outra pessoa para fazer as suas atividades do dia a dia. Então, se em decorrência da minha doença, do acidente que eu sofri, eu preciso de um enfermeiro ou de um acompanhante para fazer as coisas básicas do meu dia. Eu não consigo me alimentar sozinho, ou eu preciso de um cuidado específico de uma pessoa o tempo inteiro, porque por conta dessa minha invalidez eu vou ter direito a esses 25%. E aí esses 25% não limitam ao teto. Então eu posso, o valor da minha aposentadoria mais esses 25% superar esse teto, o teto do INSS? Pode, não tem problema nenhum. Vai ser calculado com o valor da sua aposentadoria, então pode superar o teto. Eu posso perder esse adicional de 25%? Pode. Se no futuro o INSS verificar que você não precisa mais do auxílio dessa outra pessoa, esse benefício vai ser cortado, a aposentadoria mantém, mas o benefício, esse adicional, é cortado. 10ª curiosidade. Eu preciso passar por reavaliações periódicas no INSS? A resposta é sim. O INSS ele pode convocar a qualquer momento para reavaliar se a sua invalidez, né, se a sua incapacidade para o trabalho, ela permanece. Porque vai que no futuro a pessoa se curou. Então, você pode ser chamado periodicamente para fazer passar por uma perícia, uma reavaliação no INSS. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Ah, Bruno, mas eu ouvi dizer que há casos em que o INSS não pode mais me chamar para eu fazer essa perícia, essas reavaliações. Aí nós entramos na 11ª curiosidade, que são os casos de dispensa dessas reavaliações. Nós temos algumas possibilidades. Então, aquele aposentado que tem 55 anos e recebe essa aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, ele não precisa mais passar por essas reavaliações. Ele está dispensado. Da mesma forma que aquele aposentado que completar 60 anos de idade. Então, aqui, primeiro, 55 anos mais 15 anos de recebimento da aposentadoria. Esse é o primeiro caso. Você tem que ter esses dois requisitos, tem que cumprir esses dois requisitos. Agora, independentemente do tempo que eu tô recebendo a aposentadoria, eu completei 60 anos de idade, eu também não preciso mais passar por essas avaliações. E aí, o terceiro caso que a dispensa é no caso daqueles que foram diagnosticados com o vírus HIV, com AIDS. Então, aí também não precisa de idade nem tempo de aposentadoria. São essas três hipóteses em que o INSS não vai poder me chamar para fazer essas avaliações periódicas, essas reavaliações, essas perícias, para verificar se a minha incapacidade permanece. Nesse caso, você não precisa passar por essas reavaliações. E aí nós vamos para a 12ª curiosidade. Eu posso perder essa minha aposentadoria?
pode ser cancelada, quais são as hipóteses, né? Quando essa minha aposentadoria por invalidez pode ser cancelada? A primeira hipótese é, você voltou a trabalhar. Eu estou aposentado por invalidez e eu volto a trabalhar. E aí, no caso, né, a aposentadoria é por conta da sua incapacidade permanente para o trabalho. Se você voltou a trabalhar, consequentemente, você vai perder a sua aposentadoria. E aí o INSS, verificando que você voltou a trabalhar, ele vai lá e cancela. É um cancelamento normalmente automático. Em algumas situações, ele te manda um comunicado para você apresentar, mas ele pode fazer isso de forma automática, porque você voltou a trabalhar, você não é mais incapacitado, você está capacitado para o trabalho. Ah, mas aí eu consegui um bico ali de uma coisinha para complementar. O INSS não quer saber, a lei não traz ressalvas, ela não traz exceções. É assim, você está incapacitado para o trabalho, você não pode trabalhar, ok? Então essa é a primeira hipótese. E aí a segunda hipótese é, eu me recuperei completamente, né? Aquela incapacidade, aquela doença que não tinha cura, eu fui curado. Ou aquele meu quadro que não me permitia trabalhar, com o tempo, com as novas tecnologias que a gente tem da medicina, eu consegui me recuperar minha capacidade laboral, então eu posso voltar a trabalhar nessas reavaliações, nessas perícias. Eu verifico que você está capacitado, então esse benefício vai ser cancelado. Ah, mas aí nesse caso de eu ter recuperado a minha capacidade laboral, eu tenho que voltar para trabalhar, meu benefício vai ser cancelado assim de vez, aí nós vamos de novo para a 13ª curiosidade, que é, e aí eu fiquei aposentado, né, por muito tempo, o que acontece? Né? A 13ª curiosidade é, o que acontece com o meu contrato de trabalho enquanto eu estou recebendo a aposentadoria por invalidez? Isso é no caso daquele segurado, né, que era empregado. O seu contrato ele fica suspenso. Seu contrato não é encerrado, não há a rescisão do seu contrato de trabalho, seu contrato fica suspenso. Por mais que você fique 20, 30 anos recebendo, seu contrato está suspenso. Ele só não vai gerar efeitos, mas o seu vínculo permanece ali com aquela empresa. E aí, nessa situação de você recuperando a sua capacidade laboral, né, que é a 14ª e última curiosidade, o que acontece? Né? O que acontece? Você vai ter seu benefício cancelado de uma vez e aí se vira, volta a trabalhar. Quem não era segurado, empregado, o que acontece? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso? Que tempo eu tenho para voltar a trabalhar? Porque muitas vezes a pessoa fica muito tempo e aí, às vezes, ela tem que se readaptar, tem que ter uma regra de transição. E a lei previu isso. A pessoa, na maioria das vezes, não tem que voltar imediatamente, não perde imediatamente o benefício. Então, eu vou trazer as hipóteses aqui. Ó. Você tem menos de 5 anos que está recebendo a aposentadoria por invalidez. Se você é empregado, aquele que tem a carteira de trabalho assinada, a aposentadoria cessa imediatamente e você retorna ao trabalho. Por que isso acontece? Porque o seu contrato de trabalho estava suspenso, então você pode voltar ao trabalho e você vai voltar a receber aquela renda que você recebia lá do seu empregador. Agora, os demais segurados, você vai receber 1 mês a cada ano de aposentadoria. Então, eu fiquei 4 anos aposentado por invalidez, me recuperei, e aí eu vou receber mais 4 meses. Né? Eu tenho esse benefício prorrogado por mais 4 meses, e aí cessou, aí você se vira para arranjar um emprego e uma renda. No caso da recuperação parcial da incapacidade, aí vai depender de alguns critérios, né? Você vai receber por 6 meses 100%, depois por mais 6 meses 50%, depois por mais 6 meses 25% e aí depois encerra, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, deixem o like, compartilhem e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.